Olá, vamos continuar a nossa disciplina de toxicologia. Hoje é a nossa 11ª aula. Vamos falar a respeito do processo de intoxicação, aquele conjunto de sinais e sintomas que aparecem no corpo do organismo vivo após a interação do agente tóxico com o organismo vivo. Então eu falei para vocês que esse processo tem 4 fases. Nós já falamos a respeito da primeira, da segunda fase e hoje nós vamos falar da terceira fase da intoxicação. A fase da toxicodinâmica. E o que é a toxicodinâmica? A toxicodinâmica são um conjunto de alterações que começam a acontecer no corpo do organismo após esse contato do agente tóxico com o organismo vivo. Então, após a interação do agente tóxico com a célula-alvo, vai começar a haver uma série de alterações no organismo que vai produzir uma resposta na célula. De uma maneira muito geral, o processo de toxicodinâmica pode ser descrito. Nós temos um sinal, que é o agente tóxico, que ele vai interagir com um receptor. E esse receptor vai ficar lá na célula-alvo. E aí vai ser provocado no interior do corpo do organismo uma cascata de sinalização celular. E no final, algo vai acontecer. Durante esse processo da toxicodinâmica, os componentes podem transmitir o sinal adiante, auxiliando a propagação pela célula, podem amplificar, tornando-o mais forte, integrar o sinal, recebendo de mais vias e depois unindo, e por último pode haver a distribuição do sinal para gerar uma resposta. Essa aqui é uma imagem onde a gente está ilustrando a toxicodinâmica. Então, tem o agente tóxico interagindo com um receptor que está na célula-alvo. Vai ser provocado uma série de alterações, tá? Onde o sinal vai ser transmitido, vai ser amplificado, vai ser integrado e no final vai ser gerado uma resposta lá na célula-alvo. Nessa imagem que a gente vê aqui, a resposta final seria a alteração do metabolismo, a alteração do movimento da célula e a alteração da expressão gênica. Princípios gerais da toxicodinâmica. Então, a toxicodinâmica, ela atua por meio do agente tóxico, que é um sinal, tá? A receptores específicos nas células-alvo. E esses receptores, da interação desses receptores com os agentes tóxicos, tá? Vai ser provocada aquela série de alterações. Então, os receptores, eles vão reconhecer o sinal, vão ativar moléculas intracelulares do citoplasma e ou do núcleo, os mensageiros químicos intracelulares. Então, nós temos um agente tóxico interagindo com o receptor lá da célula-alvo e aí provocando, causando no interior do organismo-alvo, da célula-alvo, uma série de alterações citoplasmáticas e nucleares, tá? Que vão propagar um sinal que vai lá da membrana, que vai passando pelo citoplasma e que pode muitas vezes atingir até o núcleo. No final, nós vamos ter a atividade ou a ativação ou a desativação dos sistemas enzimáticos ou a modificação da atividade gênica. Então, o resultado final normalmente provoca essas alterações em sistemas enzimáticos e provoca alteração da atividade gênica, tá?
Durante esse processo que se propaga lá da membrana, que atravessa o citoplasma e vai lá no núcleo, a gente vai ter também a transdução do sinal, que é quando o agente tóxico interage com o receptor da célula-alvo e provoca uma resposta na célula-alvo. Então, é esse processo de conversão do sinal gerando uma resposta na célula-alvo. Princípios gerais, vamos descrever os principais. O primeiro vai ser a especificidade. Depende do quê? Ligação. Depende, em primeiro lugar, se a célula tem um receptor para o agente tóxico. Então, uma célula, ela só vai reagir àquele agente tóxico se ela apresenta um receptor para aquele agente tóxico. Então, a ligação, ela é realmente bastante específica. Sem o receptor apropriado, a célula será insensível ao sinal e não poderá interagir, tá? Então, sem a presença daquele receptor, a célula-alvo não vai conseguir reconhecer o agente tóxico. Essas aqui são duas imagens mostrando esse processo da especificidade. Então, temos o receptor da superfície celular, temos aqui uma célula-alvo contendo seu receptor, o agente tóxico interagindo com esse receptor da célula-alvo. Uma outra imagem onde a gente mostra também a célula-alvo, a presença aqui dos receptores, a interação das moléculas sinalizadoras, que são os agentes tóxicos, interagindo com esse receptor, tá? Essa ligação bastante específica. Segundo princípio, seria a amplificação. Um agente tóxico se liga com o receptor propaga o sinal para o interior e ocorre o aumento geométrico de moléculas afetadas pelo agente tóxico, tá? Então, tem uma única molécula que atinge a célula-alvo lá no receptor, uma única molécula. À medida que ela vai passando por vários níveis, tá? Vai sendo estimulados mais moléculas. Então, no segundo nível pode ter 3 moléculas, no terceiro nível 9, 10 moléculas, mas sempre aumentando bastante o sinal que chegou. Essa aqui é uma imagem ilustrando a amplificação do sinal. O sinal chegando na célula-alvo e interagindo com esse receptor, provocando uma série de estímulos, moléculas que estão sendo estimuladas ao longo dos níveis. No final, a gente vai ter uma grande amplificação no sinal, porque várias moléculas diferentes vão ser produzidas, podendo causar várias respostas diferentes na célula-alvo. Aqui uma imagem ilustrando a especificidade e a amplificação do sinal. Nesse primeiro, nós temos a especificidade, tá? Uma célula-alvo contendo seu receptor. Aqui um sinal, o agente tóxico ele precisa interagir com esse receptor. Então, apenas aquele agente tóxico que interagir com esse receptor vai poder ser reconhecido por aquela célula. E aqui o processo de amplificação do sinal. Um sinal chegando na célula-alvo, tá? Ao longo dos níveis, várias moléculas são produzidas. Então, aqui 3 moléculas, nesse nível, 9 moléculas. Então, há uma amplificação muito grande do sinal que atingiu aquela célula-alvo. Terceiro princípio seria a dessensibilização e a adaptação. Pouca sensibilidade. Por que isso acontece? Então, uma célula-alvo, ela vai perdendo a sensibilidade àquele agente tóxico. Então, ela pode acontecer esse processo ou por diminuição do número de receptores que aquela célula-alvo tem,
ou por causa da sensibilidade dos receptores que aquela célula-alvo apresenta. Para ter o mesmo efeito, terá que ser administrada uma quantidade maior do agente tóxico. Então, em vista daquela célula ter perdido a sensibilidade ao agente tóxico, para aquele agente tóxico causar o mesmo efeito, precisa ser administrada uma dose maior desse agente tóxico. Essa aqui é uma imagem ilustrando esse processo de dessensibilização. Célula-alvo, receptores, agentes tóxicos se ligando, tá? Pode ocorrer um processo de internalização desses receptores que estão na célula-alvo. Então, eles sendo internalizados, é um processo que se chama endocitose de receptores, eles ficam internalizados em vesículas no interior da célula. E dessa maneira, diminui o número de receptores para aquele agente tóxico. Tá? Esse aqui é um dos processos que pode acontecer, influenciando na diminuição do número de receptores. O último princípio que eu vou mostrar aqui é a integração. A célula, normalmente, com muitos receptores diferentes, para vários agentes tóxicos, vários sinais internos. Então, nós temos uma célula que contém muitos receptores diferentes, para vários agentes tóxicos diferentes. Então, dessa maneira, vai poder ser causado no interior, provocado no interior celular, uma quantidade muito grande de sinais internos. Dessa forma, pode ocorrer a combinação desses sinais. Todos esses sinais que estão dentro das células, tá? Eles podem se combinar, podem interagir e essas combinações podem determinar diferentes respostas. Olha essa imagem ilustrando aqui o processo de integração. Uma célula sendo sensível a vários, ela tem vários receptores para vários agentes tóxicos. Então, ela vai ser estimulada aqui, ó, por vários agentes tóxicos diferentes. Aqui, ó, uma outra célula sendo estimulada por outros agentes tóxicos. Outra célula estimulada por vários outros e aqui uma outra célula estimulada por vários outros agentes, tá? Pode ocorrer, para ocorrer uma resposta final na célula-alvo, pode ocorrer, ó, uma interação dos processos causando uma resposta, que ela é fruto da combinação de todos aqueles sinais. Essa imagem ilustrando esse processo de integração. Então, temos uma célula, tenho aqui o agente A e o agente B. Então, aqui tem um receptor para A, tem um receptor para B, causa, provoca vias internas aqui que são ativadas e que podem interagir e combinar. Nesse processo aqui, ó, gerou o processo de proliferação. Nessa outra imagem, a gente tem, ó, agente tóxico A, agente tóxico B e agente tóxico C, tá? Causando vias internas na célula, pode haver a combinação dessas vias e aqui gerou o processo de divisão celular. Nesse outro esquema, agente A, agente B, agente C e agente D interagindo na célula, causando várias vias que podem interagir e aqui causaram a diferenciação celular. E por último, esse esquema na qual não há nenhum agente, nenhum estímulo na célula e normalmente quando isso acontece, ocorre um processo de morte celular programada que se chama de apoptose. Um esquema mostrando aqui o processo de dessensibilização, adaptação e o processo de integração. Então, nós temos aqui, ó, uma célula-alvo com seu receptor, chegou aqui o agente tóxico, interagiu, causou uma resposta. Depois de algum tempo, ó, não causa mais resposta. A célula se torna
adaptada, tá, àquele agente tóxico. Então ocorre o processo de dessensibilização da célula. Nessa outra imagem nós temos uma ilustração a respeito da integração. Então, célula contendo um receptor, a célula contendo outro receptor. Aqui podem interagir o agente tóxico 1, aqui o agente tóxico 2. Causou várias vias internas nas células que podem se combinar, tá? Causando uma resposta diferente da célula. Diferente do que seria se esses sinais fossem sozinhos, se houvesse um estímulo individual na célula. Tá? Então é esse processo de integração, é o processo que está nesses princípios gerais. Então precisa sempre haver essa integração de todas essas vias. Receptores. Esse daqui eu estou ilustrando alguns dos receptores que estão presentes nas células e que nós vamos ver. Uma outra imagem ilustrando novamente esses receptores, tá? Uma imensa variedade que nós vamos ver um pouquinho nas aulas da toxicodinâmica. Primeiramente, os receptores eles são divididos em duas grandes classes. Receptores da superfície celular e receptores intracelulares. Os receptores da superfície celular, eles são glicoproteínas transmembranas que estão localizadas na superfície da célula. O agente tóxico ele vai se ligar a esse receptor através do seu domínio extracelular. Então, nós temos a célula, tem um receptor, o agente tóxico, ele se liga com o receptor por meio do seu domínio extracelular, do receptor. Esses receptores, eles vão reconhecer apenas agente tóxico com natureza hidrofílica. Por outro lado, nós temos os receptores intracelulares, que são aqueles que reconhecem o agente tóxico com natureza lipofílica. Esse aqui é um esquema mostrando para vocês as duas classes principais de receptores. A gente tem essa célula ilustrando aqui, ó, o receptor da superfície. Então, temos um receptor e o agente tóxico se ligando a ele. E desse outro lado, nós temos um outro receptor, que é o receptor intracelular, tá? Onde o agente tóxico, ó, ele entra para poder se ligar nesse receptor. Vamos começar a ver com mais detalhes a respeito dos receptores intracelulares. Então, como eu falei para vocês, esses receptores, eles reconhecem apenas agentes tóxicos lipofílicos, tá? Hidrofóbicos, apolares, tá? E esses, tá? Apenas, tá? Eles não reconhecem outro tipo. Vai ocorrer a distribuição desses agentes tóxicos lipossolúveis. Como são transportados pelo plasma? Uma vez que eles são lipofílicos. Então, nós temos agentes lipofílicos que precisam ser distribuídos pelo sangue. Aí eles precisam da participação de proteínas transportadoras que são anfipáticas. Essas proteínas anfipáticas, elas têm duas regiões. Uma região que é hidrofílica e uma região que é hidrofóbica, tá? A região hidrofílica dessas proteínas vai se ligar com proteínas do plasma sanguínea. E a região hidrofóbica vai se ligar com o agente tóxico que é hidrofóbico, tá? Então, ele apenas vai ser distribuído com a participação dessas proteínas. Como eles atingem um tecido-alvo? Então, nós temos o agente tóxico, entrou no organismo, vai ser distribuído pelo sangue por meio dessas proteínas transportadoras. Ele vai atingir a sua célula-alvo.
Quando ele atinge essa célula-alvo, ele precisa se desligar dessas proteínas. Ele desliga dessas proteínas e vai atravessar a membrana plasmática da célula-alvo por difusão passiva, tá? Então ele precisa se desligar da proteína para conseguir atravessar a membrana. Esse aqui é um esquema ilustrando esses receptores intracelulares. Então nós temos aqui, ó, um receptor intracelular, nós temos aqui o nosso agente tóxico, tá? No momento que ele atingir a célula-alvo, tá? Ele vai atravessar essa membrana facilmente por difusão. E aí no citoplasma ele precisa se ligar a um receptor intracelular. Os agentes tóxicos, eles se ligam aos receptores intracelulares. Então, no momento que ele aparecer no citoplasma da célula-alvo, ele precisa se ligar a um receptor intracelular, tá? Esse receptor intracelular, antes ele era inativo. Então, significa que no início, o receptor intracelular, ele é inativo. Aí ele precisa haver a ligação com o agente tóxico para ele se tornar uma molécula ativa, tá? É necessário. Esse receptor intracelular, ele tem uma característica, tá? Característica da sua estrutura, da sua molécula, tá? A molécula do receptor, ele tem uma região onde ele se liga com o agente tóxico e uma região onde ele se liga ao DNA, tá? Essas duas estruturas, essas duas regiões, elas são muito importantes para ele conseguir cumprir as suas funções, ok? Tá? Então, continuando, o nosso receptor, ele se tornou ativo. Tá? Ele se tornar ativo significa que ele está ligado com aquele agente tóxico. Logo depois que ele se liga, que ele se torna ativo, ele vai sofrer uma mudança conformacional. E nessa mudança conformacional, ele vai se desligar das proteínas inativadoras que estiverem associadas a esse receptor e ele aumenta a afinidade desse receptor ao DNA, tá? Então a região dele que vai se ligar ao DNA vai ter mais afinidade agora. Ele logo depois que sofreu essa modificação conformacional, ele vai poder nesse momento entrar no núcleo da célula. E no núcleo da célula ele vai se ligar ao DNA. Se liga ao DNA e ele vai alterar a expressão gênica, que é a expressão dos genes, a atividade gênica daquela célula. Tá? Então, ele possibilita a união do receptor ativado a um segmento de genes nucleares que regulam a transcrição gênica. Ele precisa estar ativo, precisa penetrar no núcleo para conseguir alterar a transcrição gênica daquela célula. Nós temos aqui ao lado uma imagem mostrando esse processo de receptores intracelulares. Logo depois que ele já passou a membrana, ele foi para o citoplasma e no citoplasma aquele agente tóxico se liga a esse receptor intracelular. Esse receptor intracelular sofre uma modificação conformacional e aí ele precisa entrar no núcleo. Quando ele entra no núcleo, ele tem uma região que tem uma alta afinidade pelo DNA, então ele se liga ao DNA e provoca uma alteração da expressão gênica daquela célula. Aqui falando de maneira resumida todos os passos que a gente viu hoje, o agente tóxico lipossolúvel é aquele que se liga aos receptores intracelulares. Eles vão ser transportados por proteínas anfipáticas. Eles vão se separar das proteínas e vão atravessar a membrana plasmática quando eles atingirem a sua célula-alvo. Terceiro, vão se ligar aos receptores intracelulares
e aí provocar uma mudança conformacional e uma mudança da afinidade pelo DNA. E por último, ele vai possibilitar a união desse receptor ativado a um segmento de genes nucleares que vai regular a transcrição gênica. Aqui mostrando uma imagem, ilustrando os processos que a gente falou, agente tóxico entrando, quando ele chega no citoplasma, ele se liga àquele receptor intracelular, sofreu uma modificação conformacional, vai entrar no núcleo, vai se ligar ao DNA, porque ele tem uma região que tem alta afinidade pelo DNA, e nesse momento ele vai alterar a expressão dos genes. Uma outra imagem mostrando esses receptores intracelulares com a sua molécula sinalizadora. Então temos aqui a molécula sinalizadora, que são os agentes tóxicos lipossolúveis, eles entrando na célula, se ligando a esses receptores intracelulares, tá? Atravessando, chegando no núcleo e no núcleo se ligando ao DNA e modificando a expressão gênica daquela célula. Essas aqui são as principais referências. Obrigada.